Fala, meus queridos vestibulando, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 14ª aula da playlist Enem por Assuntos. E o assunto que eu estarei trabalhando nessa aula com vocês é trigonometria, beleza? Uma outra coisa importante que eu sempre peço aí para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos é que dê um like aí no nosso vídeo. Valeu, galerinha? Então, como dizia minha avó, chega de borogodó e vamos ao que interessa. Vem comigo! E aí, galera, vamos lá então a nossa aula 14, tá? Questão aqui de 2023. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana devido aos fortes ventos. 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com uma extremidade num ponto P do mastro a uma altura H do solo e a outra extremidade num ponto no chão, como mostra a figura. Então tá aqui a figura, tá? Os cabos de aço formam um ângulo com o plano do chão e instalação. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. A opção 1, a uma altura de 11 metros, com um ângulo de inclinação de 30 graus, né? A opção 2, altura de 12 metros e a inclinação de 45 graus. A opção 3, altura de 18 metros e a inclinação de 60 graus. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metros de cada um dos cabos a serem instalados? Tá? Eu coloquei aqui já para adiantar 3 triângulos retângulos para simular as 3 opções, tá? E vamos ver aquela que tem o cabo menor, né? Então observa que o cabo vai acabar sendo a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então aqui na primeiro triângulo retângulo aqui seria a opção 1, tá? Nós temos um ângulo aqui de 30 graus, o ângulo de inclinação de 30 graus. A altura aqui é de 11 metros. Vamos aqui, 11 metros. E a hipotenusa, que seria aqui o segmento em preto, eu vou pôr C1, que seria a opção 1, o cabo 1, tá? Então, através da razão seno de 30, né? Nós vamos achar o comprimento C1 ali, que seria da opção 1. Seno de 30. Seno, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o oposto a 30 é 11, a hipotenusa é o C1. Então, eu vou ter 11 sobre C1. Substituímos aqui o valor do seno, que é meio, né? Seno de 30 igual a 11 sobre C1. Cruzamos aqui a multiplicação. Então, para a opção 1, o comprimento do cabo seria 22 metros. Beleza, galera? Tá aqui, ó, para a opção 1. Vamos lá para a opção 2. Vou usar esse outro triângulo retângulo aqui. Opção 2. A altura do cabo aqui na opção 2 é 12 metros. O cabo seria a hipotenusa C2. O ângulo de inclinação na opção 2 é 45 graus. Beleza, galera? Então tá aí. Também razão seno. Seno de 45 graus, cateto oposto, seria o 12. Hipotenusa, o C2. O valor do seno de 45 graus, galerinha, raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Igual a 12 sobre C2. Cruzamos aqui a multiplicação, tá? Nós vamos ter raiz quadrada de 2, que multiplica C2, comprimento do cabo 2, igual a 24. Passo a raiz quadrada dividindo 24.
Vai ficar 24 sobre raiz quadrada de 2. Não pode esquecer que tem que fazer racionalização aqui, né? Multiplica o numerador, denominador por raiz quadrada de 2. Então, aqui a C2 vai ficar 24, que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 2, né? No denominador, multiplicando raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2 dá 2. Então, a C2 vai me dar aqui 12 raiz quadrada de 2. Usando aqui a raiz quadrada de 2 com a aproximação de uma casa, só depois da vírgula, 1,4, tá? Então, a C2 vai me dar 16,8 metros. Bem, por enquanto essa daqui é a menor. Está aqui o comprimento do cabo, se fosse na opção 2. Na opção 3, vamos lá, a altura 18, o ângulo de inclinação 60 graus. Aqui seria o cabo C3 para a opção 3. Então, seno de novo, seno de 60. Cateto oposto, 18 sobre hipotenusa, que é C3. O seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Igual a 18 sobre C3. Cruzamos a multiplicação. Vai ficar C3, que multiplica raiz quadrada de 3 igual a 36. Passo a raiz quadrada de 3 dividindo. 36 sobre raiz quadrada de 3. Multiplico numerador, denominador por raiz quadrada de 3, né, para racionalizar. Então, nós vamos ter aqui a C3, vai dar 36, raiz quadrada de 3 sobre 3, tá? Dividindo o 36 por 3, vai dar 12 raiz quadrada de 3. Gente, já dá para ver que é menor, né? Porque a C2 deu 12 raiz quadrada de 2. Aqui está dando 12 raiz quadrada de 3, é maior, né? Mas, em todo caso, se quiser usar aqui a raiz quadrada de 3 como uma casa depois da vírgula, vai dar 1,7. Então, a C3 daria aí 20,4 metros. Essa é a opção C3, o comprimento do cabo, se fosse na opção C3. Bem, o menor é a opção 2, tá? Que é o 12 raiz quadrada de 2. Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Um exercício bem tranquilinho aí, envolvendo a razão trigonométrica no triângulo retângulo. Beleza, galera? Vamos lá para o próximo. Bem, A2, uma outra questão aí, 2023. Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A, então o Azinho, como a medida da hipotenusa. Esses valores A, B e C são, respectivamente, os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como apresentados na figura. Então, está aqui a figura, olha. Aqui seria o círculo C1, aqui seria o círculo C3 e aqui o círculo C2, tá? Observe que essa construção assegura pelo teorema de Pitágoras. Então, ele já está afirmando, a gente não vai precisar provar nada aqui, pelo teorema de Pitágoras, que a área C1 é igual à soma das áreas C2 com C3. Então, ele já está afirmando isso daqui para a gente. Eu não vou precisar comprovar isso, tá? Então, está aqui o nosso triângulo retângulo, ó. Hipotenusa seria o A, os catetos seriam o B e C, tá? Um professor de matemática era um conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos,
em uma pizzaria onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar o instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com diâmetros das pizzas conforme indicado a figura. Então tá aqui, ó. Dividiu as pizzas ao meio. Então, ó, metade da pizza do professor está aqui, né? Que seria metade de seu, metade da pizza de um dos amigos está aqui, que era, no caso ali, a metade de C3, e a metade do outro amigo estaria aqui, ó. Tá? Bem, ele está falando que se o triângulo for retângulo, ou seja, se esse ângulo aqui for de 90 graus, o ângulo alfa for de 90 graus, né? A área da pizza do professor é igual à soma das áreas das pizzas dos dois amigos, tá? Isso aqui foi afirmado no início aqui, né? A partir da medida do ângulo, o professor afirmou que a área de sua pizza é maior, então ele está dizendo que é maior, tá? Do que a soma das áreas das outras duas pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas, pois aí vem a pergunta sobre este ângulo aqui, ó. Para que a área do professor seja maior, quanto que tem que medir este ângulo alfa? Gente, olha, foram 3 situações aqui. Se o alfa fosse igual a 90 graus, o exercício já afirmou para a gente, né? Ou seja, hipotenusa A, aqui um cateto B, aqui o cateto C. Olha, se o alfa for igual a 90, as áreas seriam iguais, tá? Então, olha, o C1 seria igual a C2 mais C3, ou seja, se o ângulo for de 90, a área da pizza do professor é igual à soma das áreas das pizzas dos amigos, tá? Mas ele está falando que é maior. Então, o que que acontece? Se eu aumentar o ângulo alfa aqui, ó, colocar como um ângulo maior que 90, gente, o que que vai acontecer aqui com o segmento A? Né? Porque o B e o C vão continuar os mesmos. Mas se eu aumentar aqui, olha, o meu ângulo alfa para um ângulo maior que 90, vai aumentar a medida A aqui, ó, tá? Então, olha, a área, se vai aumentar, a área dessa pizza, porque o A representa o diâmetro, então C1 será maior que a soma das áreas das outras duas pizzas. Se eu aumentar o ângulo aqui de inclinação, ou seja, um ângulo maior que 90, vai aumentar aqui o diâmetro da pizza do professor, vai ficar maior que a soma das outras duas áreas, tá? Então, aqui, para essa condição, o meu alfa seria um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Não poderia ser 180, porque senão eu não teria triângulo aqui, ó, tá? Então, como está dizendo que a área dele é maior que a soma das outras duas áreas, a alternativa para este ângulo alfa teria que ser um ângulo maior que 90, menor que 180. Está aqui na alternativa C de Carlinhos. Este ângulo não poderia ser menor que 90. Se fosse menor que 90, gente, olha aqui. Tá? Deixa eu fazer um triângulo, retângulo aqui com... Retângulo não, vou diminuir o ângulo aqui, ó. Se eu diminuir o ângulo, vai diminuir o valor do A, tá? Aqui, ó, se o alfa for menor que 90, diminui o valor do A, então vai diminuir o diâmetro da pizza A, vai diminuir o seu raio, a área vai ficar menor. Então, C1, neste caso, ficaria menor que a soma de C2 com C3.
tá? Então, é um exercício só de análise aí de inclinação, né? Não. Vamos lá, então, para a questão 3. Bem, aqui na questão 3, na modelagem, no estudo de fenômenos periódicos em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas. Nesse sentido, considere um experimento realizado em laboratório em que uma planta foi colocada em uma estufa, onde a temperatura é controlável. O experimento consiste em observar as alterações características dessa planta ao ser submetida a variações de temperatura durante 24 horas. A temperatura T de x da estufa variou de acordo com a função T de x igual a 20 menos 10 vezes seno de π vezes x sobre 4. Então, variou de acordo com uma senoide. Para a resolução da questão, em que x é medido em horas, variando no intervalo de 0 a 24. X maior ou igual a 0, menor ou igual a 24. Então, eu vou analisar aqui dentro desse intervalo, ó, de 0 a 24. Durante esse experimento, quantas vezes a temperatura na estufa atingiu o seu valor mínimo, tá? Gente, eu não preciso calcular o valor mínimo. Eu quero saber quantas vezes atingiu ele. Como que eu vou saber? Olha, função seno, função cosseno, as funções trigonométricas, elas são periódicas. Após um determinado período, ela volta a se repetir de novo. Então, o valor mínimo vai repetir de acordo com um determinado período. Esse período, o valor máximo também vai se repetir de acordo com esse período. Então, aqui na função, bastaria eu estar calculando o período dela, para ver a cada quantas horas repete o mesmo valor. Então, para calcular o período de uma senoide, nós temos lá a fórmula do período. Tá? Então, está aqui a nossa senoide. O período, eu vou indicar aqui por P, da função seno é 2π sobre módulo de K. Este K é o coeficiente do x na função, é o número que vai multiplicar o x aqui, ó. No caso, seria o π sobre 4. Então, eu vou calcular o período. 2π sobre módulo de π sobre K. Módulo de π sobre K é π sobre K mesmo, né? Porque o período ele é positivo, tá? Então, vai ficar 2π dividido por π sobre 4. Mantenho a fração do numerador, que é 2π, multiplico pelo inverso do denominador, que é 4 sobre π. Simplifico π com π, 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. Então, a cada 8 horas, volta a ter o mesmo valor, tá? Ela vai voltar a ter o mesmo valor. Como pede para analisar ela num período de 24 horas, de 0 a 24 horas, num intervalo de 0 a 24, com um ciclo de 8 horas, esse ciclo vai se repetir 3 vezes. Beleza, galerinha? Tá? Então, ou seja, 24 num período de 24 horas, se o ciclo é de 8 horas, 24 dividido por 8. Então, esse valor mínimo, ele vai se repetir 3 vezes dentro desse período, tá? Então, por que eu achei o período? Porque essa função ela é periódica, ela se repete a cada 8 horas. Eu tenho o mesmo valor de novo. Como eu estou analisando no intervalo de 0 a 24, vai se repetir aí 3 vezes. Show? Vamos lá para a próxima questão. Bem, gente, aqui na questão 4 está dizendo o seguinte: uma bola solta da posição distendida conforme a figura. Tá? Então, está aqui a nossa figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa M em função do tempo T em segundos. Tá? Então, o que vai acontecer aqui com a mola, né? Em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito
por uma expressão do tipo P de t mais ou menos A vezes cosseno de WT, ou P de t igual a mais ou menos A vezes seno de WT. Então, olha, este movimento que ela faz, que está aqui no gráfico, pode ser uma senoide ou uma cossenoide, né? Pode ser um seno ou pode ser um cosseno, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e W é a frequência que relaciona com o período T pela fórmula W igual a 2π sobre T. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é. Aí tem as funções, qual delas aqui que vai gerar esse gráfico. Gente, como não foi falado se o gráfico é uma senoide ou se é uma cossenoide, a melhor forma de poder identificar essa função, gente, é testar pelos valores do gráfico nas alternativas. Aquela que satisfazer, tá? Aquela alternativa que satisfazer, eu vou marcar como resposta, porque eu não sei se é um seno ou se é um cosseno. Então não tem como eu modelar em função disso. Então observa que para o tempo zero, olha bem, o gráfico para o tempo zero, nós temos o valor menos 3. Tá vendo? Então eu vou testar aqui da alternativa, tá? Eu vou testar aqui o tempo zero. Vamos ver se a função A satisfaz. Se tiver uma outra função que satisfaz, aí eu vou ter que testar um outro tempo até ver aquela que bate em todos, tá? Bem, substituindo para o tempo zero na função A, vai ficar aqui para mim, então tempo zero, hein? Menos 3 vezes o cosseno de 2t. Como o tempo é zero, vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Opa, tá batendo. Mas pode ser que tenha outra que bate também. Aí eu teria que testar para um outro tempo, até ver qual é a que satisfaz. Vamos testar aqui na segunda para ver. Ó. Vai ficar menos 3. Como eu estou usando o tempo zero, 2 vezes 0 dá 0. Seno de 0 é 0. Então aqui vai ficar menos 3 vezes 0 dá 0. Então essa daqui já está descartada, porque já não satisfaz para o tempo zero. Vou testar a opção C. 3 vezes cosseno de 2t. 3 vezes cosseno, 2 vezes 0 dá 0. Como o cosseno de 0 é 1, 3 vezes 1 dá 3. Bem, para tempo zero tem que dar menos 3. Isso aqui também já está fora. Próxima, menos 6 vezes cosseno. O tempo é 0, então aqui vai ficar cosseno de 0. Vai ficar menos 6. O cosseno de 0 é 1, dá menos 6. Bem, para o tempo zero tem que ser menos 3. Isso aqui também está fora. Tá? Aí, 6 vezes seno de 2t. Como o t eu estou testando para o zero, vai ficar seno de 0. Seno de 0 é 0. 6 vezes 0 dá 0. Então, também não bate para o tempo zero. As alternativas B, C, D e E. Então, a única que sobrou aqui foi quem? A alternativa A, de Amora. Então, gente, quando não identifica se é um seno ou um cosseno, a melhor forma é ir testando, pegando os pontos do gráfico e testando nas funções. Se tiver, vou querer no tempo zero aí, se acontecesse de ter mais uma função que desse o menos 3, eu iria lá para o π sobre 2, testar o π sobre 2 nessas funções. No π sobre 2 teria que dar 3, tá? E por aí vai. Ah, bateu também? Vamos para o próximo, que seria o π aqui, ó. Aí testaria o π, porque vai ser uma única que vai satisfazer os pontos do gráfico. Tudo bem? Então tá aí, galera. Aqui eu encerro mais uma aulinha da nossa playlist, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Não esqueça de dar um like, gente, é importante aqui para o crescimento do canal do Tio Carlinhos. Show? Se inscreva para ter notificações de novas aulas. Um abraço com carinho.
do professor Carlinhos. Fui!